vocês aqui também. Agora, voltando para o culto de hoje, nós hoje estamos na celebração de Cristo Rei do Universo, no início do novo calendário litúrgico da igreja. Vamos entrar aí no período do Advento, período que nos prepara para a chegada do Cristo encarnado. Estamos nos preparando para o tempo do Natal. O Natal já está se anunciando, a musiquinha da Líder Magazine já está tocando. Semana passada foi a inauguração da musiquinha da Líder Magazine. Por sinal, esse ano ainda veio com inclusão. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então o Natal está vindo, está se anunciando aí. Já dá para se ouvir Maria andando pelo deserto sobre um jumentinho. Já dá para poder se vislumbrar a estrela de Belém. Mas enquanto esse momento não chega, celebremos o Cristo Rei do Universo. E o texto de hoje, os textos de hoje, que é importante a gente sempre lembrar que a nossa liturgia é formada por 4 textos. O Salmo, uma primeira leitura que vem do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, que ou é do Pentateuco ou um dos profetas. Nesse caso, hoje nós lemos uma das profecias de Ezequiel, profeta que profetizou durante o exílio, profeta que falava do desterro do povo e do seu futuro retorno e reconhecimento como a nação do povo de Deus. Depois nós tivemos a leitura de uma carta de Paulo, que enaltece e identifica quem é esse Cristo que irá reinar nos textos apologéticos sobre o Armagedon, nos textos apocalípticos, aquele Cristo glorificado, o Messias glorificado. E culminamos no Evangelho de hoje, que apresenta esse mesmo Cristo, esse mesmo Messias falado por Paulo, que é um Messias que não vem na representação humana, que não vem naquele Cristo que nós conhecemos no caminhar da vida, mas o Cristo glorificado, aquele Cristo que a religião espera receber. Porque aquele Cristo encarnado não era o Cristo que a religião esperava, não era o Cristo que o povo até esperava, tanto que ele não foi reconhecido por muitos, justamente porque ele não cumpria esse papel que havia sido descrito, porque ele não cumpriu o roteiro como estava descrito. Todos imaginavam que Jesus, quando viesse, sendo ele o Messias de Israel, o prometido, ele viria nunca como um filho de carpinteiro, não como filho de Maria, o jovem das regiões da Galileia. Não, ele não era esperado dessa forma. Um homem simples, um homem do povo, um homem de mãos calejadas, de pés feridos, um homem de roupas simples. E aí eu não posso deixar de fazer uma reflexão a partir. Na semana passada, eu não sei quem participou da escola dominical da semana passada. Eu, apesar de ter formulado algumas questões, o debate ia ser feito aqui, mas havia algumas propostas, e entre as propostas havia um vídeo da Cangalhainha, uma igreja lá das Minas Gerais, que faltam muitas cangalhas, e entre essas cangalhas falava-se que Jesus, ele não é um homem simples, ele é um homem endinheirado, que na época dele ser carpinteiro era coisa de gente rica. Você imagina? Carpinteiro? Não, Jesus não era um homem pobre, não. Jesus era um homem bem situado. E quando eu ouvi aquilo, eu disse:
bem, né? Cada um, quem tem boca fala o que quer. Pena que eu, com os meus ouvidos, às vezes, estou obrigado a ouvir o que eu não quero. Mas eu não reconhecia aquele Jesus que eles falaram, porque o meu Jesus é um carpinteiro. Mas um carpinteiro que não enriquece. Não se enriquecia sendo carpinteiro. Ele era um homem simples, tanto que o ministério dele era mantido pelas viúvas que podiam ajudá-lo, aquelas que tinham mais bem, boas condições, eram que mantinham o seu ministério. Ele era um homem simples, até porque, mesmo sendo carpinteiro, ele não tinha nem tempo a se dedicar para a sua profissão, porque se assim o fizesse, não teria tempo para se dedicar ao povo. E justamente por conta disso, ele não era reconhecido pelo povo, por muitas pessoas, principalmente pelos poderosos, religiosos, os donos de todo o saber, porque eles esperavam um Cristo que viria para separar bonzinhos de malzinhos, um Cristo que viria para trazer uma divisão forte e dizer: olha só, você agora vai ser recompensado, você não, agora te prepara que agora tu vai ver onde é que o calo vai doer. Era um Cristo baseado no mérito, um Cristo tucano. Isso vai para o site, as eleições já passaram. Mas era exatamente isso, e eles não conseguiam entender como é que podia, porque desde os profetas ele era anunciado assim. Só que eles não pararam para perceber que ele fez isso. Ele separou, sim, ele identificou quem eram as ovelhas, quem eram os bodes, os cabritos. Mas mesmo dentre as ovelhas, existem aquelas que não se identificam, que ainda não estão caminhando corretamente. A profecia de Ezequiel que nós lemos, eu quero atentar muito bem para ela fala um pouquinho sobre quem são essas ovelhas. E ele começa a descrevê-las. Por isso assim, verso 20, por isso assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro daí empurrões e com os chifres impeli as fracas até as espalhar de fora. Tem muitas ovelhas gordas por aí afora. Muitas ovelhas gordas. Essas ovelhas gordas são os cabritos descritos por Jesus. Essas ovelhas gordas são aquelas que não distribuíram o seu pasto. Mas se é errado então ser uma ovelha gorda, se existe uma ovelha magra entre você, claro que é. Sempre será. Nós não fomos chamados para enriquecer enquanto outros empobrecem. O nosso credo, a nossa profissão de fé, diz que nós não somos livres enquanto uma pessoa ainda permanecer escrava. Eu não posso achar que eu sou próspero enquanto ainda houver tanta miséria espalhada pelo mundo. E como é que alguém ainda consegue descrever que essa é a prosperidade que Deus te deu? O problema não foi que Deus te deu ou deixou de te dar. O problema é que, ainda que Ele tenha te dado, você não distribuiu. Quantas vezes nós erramos justamente por isso? Não é porque Deus não possa te dar. É muito bom. Quem não quer receber o bem do Senhor? Como disse Jó, todos querem. Agora o problema é que enquanto eu engordo, tem tantos passando fome, a extrema miséria. Olha o país onde nós vivemos, onde a diferença social é gigantesca, o abismo social é horrendo. Nós temos ovelhas que não são só gordas, não. Elas estão caindo de tão gordas e não conseguem mais se levantar, enquanto outras estão cadavéricas. E aí
Eu não sei como Deus vai trabalhar com isso. Eu sei que eu não acredito realmente. E como o próprio Jesus falou nessa passagem, o inferno não foi criado para nenhum de nós. Isso eu tenho certeza. E me entristece muito pensar que talvez, somente talvez, porque eu te digo para você que a minha esperança é que no fim todos sejamos salvos. Eu sei que para alguns isso incomoda. É muito complicado você pensar, puxa, mas eu me dediquei, eu estive lá junto, participei, colaborei, fiz tudo, e vou ter que conviver no mesmo céu que o bigodudo? Jesus conviveu com Pedro e Judas a vida inteira, sabendo exatamente quem eles eram. Imagina como é que não foi você andar todos os dias sabendo, mas tudo bem, vamos embora, vamos caminhar, estou contigo. É complicado, não é? Mas a gente hoje em dia pensa assim, não, o céu que eu vou, eu tenho fé, ainda fala assim, eu tenho fé que fulano não entra. Minha alegria vai ser chegar na porta do céu e dar uma careta para fulano. É a nossa humanidade que fala nessa hora, porque realmente, né, diz que não é, a vontade não seria a gente abrir um arco-íris bem grande na hora que ele chegar e vai dizer, aqui você não entra porque aqui tem festa. Mas eu acredito, eu confesso para vocês que eu acredito dentro do meu coração que na hora que chegar lá em cima ele vai ter sido transformado. Amém. E ele vai pedir perdão, me perdoe, porque eu perdi tanto tempo fazendo besteira, cometendo desamor, e agora nós vamos ter a eternidade para reparar esse erro. Amém. Mas a nossa humanidade não quer isso. Mas eu acredito que é assim que vai ser. Foi assim que ele fez com Pedro. Mesmo depois de Pedro ter negado 3 vezes, e olha que Pedro tinha sido avisado, Pedro podia ter atentado para aquilo, ele falou, já foi a primeira. E ainda mesmo tendo sido avisado, Pedro continuou, errou, persistiu no erro. Mas depois o Senhor ainda o perdoou e ainda disse, olha, pai, apacenta as minhas ovelhas a partir de agora. Essa é a sua redenção. A sua redenção é, você me negou, agora você vai ter que me confessar todos os dias, espalhar essa verdade todos os dias. É difícil. Ser cristão, tem uma música antiga, quem é peteca vai reconhecer, da Andréa Fontes. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão. E ser cristão é ser diferente. Mas não é ser diferente pelos méritos que as pessoas acham que tem que ter, porque eu sou separado, eu não me contamino com as coisas do mundo. Não ser cristão é ser diferente porque é estar com as mãos estendidas o tempo todo. É nada do que é seu ser seu. É ser em prol do outro. É cumprir o que Jesus falou. Quando ele diz, olha só, Senhor, eu nunca fiz nada demais. Como assim hoje eu tenho um lugar no teu reino? Esse teu reino que foi construído desde antes da fundação do mundo e que o Senhor disse que eu estaria nele. Como assim? Eu nunca fiz nada demais. O Senhor disse que eu te alimentei, que eu dei água para o Senhor, que eu te visitei, que eu até vesti o Senhor, mas não me lembro de nunca ter feito. Claro que você fez. Todas aquelas vezes que aquele mendigo no meio da rua te pedia um pedaço de pão e você dava, apesar de você às vezes não ter, só ter uns 2 que você tinha ali, você deu 1 para ele. Era a mim que você estava alimentando. Todas as vezes que, mesmo sabendo que o teu guarda-roupa estava na pior, você ainda assim tirava metade dele e doava, e ficava só com a outra metade. Era a mim que você estava vestindo. Todas as vezes que, mesmo não tendo muito tempo, o tempo que você teria para poder descansar,
Você tirou para poder servir seu pão, você tirou para poder visitar alguém no hospital, você tirou para poder orar por alguém. Era por mim que você estava intercedendo, era de mim que você estava cuidando. Todas aquelas vezes, era por mim que você estava fazendo. É essa a nossa ocupação. É esse que tem que ser o nosso empenho, o nosso trabalho. Não é se preocupar com quem vai, quem não vai, quem fica, quem não fica. Tanta gente está aí preocupado por aí afora com quem vai entrar no céu, com quem não vai entrar no céu, o que eu preciso fazer para entrar, o que eu preciso fazer para... A receita está aqui. Quer saber como entrar no céu, como entrar no reino de Deus? E com destaque, vai, distribui tudo que você tem aos mais pobres, e assim você tem lugar no meu reino. Foi o que Jesus falou para aquele jovem mancebo de qualidade. Ele cumpria toda a lei, fazia tudo que os mandamentos mandavam, e ele dizia: bom, agora se você quer entrar no reino de Deus, quer mesmo, então agora pega tudo que você tem, toda a tua riqueza, vende tudo e distribui aos mais pobres. Dura coisa essa que o Senhor me fala. E a gente está tão preocupado. Quando eu digo a gente, aí eu englobo todas as religiões cristãs, em definir qual é o padrão. E aí eu me lembro da época que eu era da Assembleia de Deus, o padrão do cidadão do céu. Porque o cidadão do céu, ele tem que ter uma moral ilibada, mas não se preocupam com a ética. Ele tem que saber se trajar, tem que estar bem ataviado, mas ele não é capaz de estender a mão para o mais necessitado, porque ele não pode, pelo amor de Deus, terra de marca. Ele tem tanto tempo para se dedicar para a igreja, que se esquece que a igreja está ali fora, está no chão da vida, está debaixo da ponte, está pedindo nos sinais, está vendendo bala dentro dos ônibus e dos trens. Quer ter um lugar no reino de Deus? Quer ser chamado, vinde benditos de meu Pai? A receita está aqui. É ver um pobre nu? Vai lá, tira uma daquelas suas muitas roupas que estão lá no seu guarda-roupa, que você já nem usa mais. Eu fiz isso na semana passada e eu fiquei assombrado com o número de camisas que eu tinha, que eu nem usava mais, estavam lá só para ocupar espaço. Quantos de nós, se pararmos para fazer isso, vamos identificar exatamente isso? Não é que você tenha muito, não, mas do pouco que você tem, sempre dá para tirar para alguém. Às vezes, o que para você é tão velho, é novo para outro. Dedicar um pouco de atenção para alguém. Às vezes eu vejo, não sei se vocês já passaram por essa experiência, você está num ponto de ônibus e chega alguém sujo, mal vestido, com a pior das aparências. Ele chega para você: por favor, o senhor pode só me ouvir? Ele vai pedir um pão, pedir dinheiro, pedir alguma coisa, mas a primeira coisa que ele pede de você é atenção. E eu não sei se vocês já pararam para refletir, mas a maioria das pessoas nem a atenção dá. E muitas vezes eu simplesmente, claro, pode falar. E quando ele pedia, naquele momento eu não tinha nada mais para dar, além da minha atenção. Ele dizia simplesmente ao final de tudo: obrigado por ter me ouvido. Seguindo o seu caminho. Muitas vezes a atenção
é o essencial que aquela pessoa precisa. E nem isso nós vemos. E queremos entrar no reino de Deus. Quando? O exemplo ele deu todos os dias para cada um de nós, no caminhar da vida, sempre estando atento ao pedido de cada um. Aquele jovem Bartimeu que gritava no meio da multidão, aquela mulher do fluxo de sangue que nem sequer ousou falar, mas ela foi notada, ela foi percebida. E Jesus fez questão de tocá-la da mesma forma que ela o tocou. Isso é o nosso chamado. Se queremos um dia entrar no reino de Deus, que é o reflexo do reino que estamos construindo aqui, não é do reino que já está instalado, não. O reino humano que temos visto aqui não é, não. O reflexo do reino de Deus que nós estamos construindo dia após dia, lutando contra as desigualdades sociais, gritando todos os dias que o órfão e a viúva não podem ser esquecidos, todos os dias pedindo: Deus me dá graça para poder distribuir o meu pão com aqueles que necessitam um pouco mais do que eu, não nos conformando com esse sistema perverso e corrompido que continua tirando do mais pobre para encher as burras do mais rico. Porque ser igreja de Deus é isso. É não nos calarmos dia algum da nossa vida. É termos certeza que ainda que eu morra sem ver a transformação desse mundo, eu não vou me calar. E todos os dias eu vou denunciar e vou dizer: um dia eu ainda hei de ver o reino de Deus instaurado nesta terra. E a nova Jerusalém, que descerá do céu, repousará sobre ele. É esse o nosso papel. Prepararmos o reino de Deus aqui, todos os dias, da nossa caminhada, sendo mãos, pés de Cristo, que nos ensinou na sua vida, com a sua caminhada. Amém? Que possamos refletir sobre isso, levarmos isso para a nossa semana, para a nossa vida, dia após dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nos coloquemos de pé para juntos professarmos e confessarmos a nossa fé.